Seja bem-vindo ao programa Seguro Sem Mistério. Meu nome é Bruno Carvalho e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mercado de seguros de forma simples, objetiva e estratégica. O programa Seguro Sem Mistério no ar há mais de 20 anos pelo canal 20 da NET Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master de Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e, é claro, de grandes marcas que acreditam no nosso propósito de comunicar e informar. Hoje aqui comigo, um grande expoente do mercado, Fernando Zingano, da Cabergs. Tudo bem, Fernando? Tudo muito bem. Muito obrigado aí por ser um grande expoente, mas é a primeira vez que eu escuto isso. Não, capaz, a tua trajetória no mercado é bem grande, ocupa uma posição de liderança dentro do mercado, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fernando, antes da gente entrar na Cabergs em si, né? Na Cabergs Saúde, fala um pouquinho do Zingano, como é que tu chegou nesse mercado até assumir cargos de liderança, né? Então, eu iniciei há quase 38 anos atrás no Banrisul, né? Sou funcionário do Banrisul. A Cabergs é uma empresa do grupo, né? Banrisul. E a minha trajetória no banco, eu passei por diversas áreas, né? Agência, na nossa direção geral, ocupei o cargo de superintendente e depois fui convidado para presidir a Cabergs, né? E a Cabergs nós somos duas empresas, a Cabergs Saúde e a Cabergs Seguros. Nessa minha última gestão na Cabergs, eu já estou há 10 anos, né, encaminhando para o 11º ano como presidente, né, de ambos CNPJs. 11º ano como presidente não é o expoente do mercado, tá? Desculpa interrompendo, ok? Mas é que, embora sejam 11 anos, eu ainda considero assim que eu aprendo muito com meus colegas de mercado, né? Eu acho que a gente é um mercado em bastante evolução, né? A continuidade de novidades e a inovação toda que tem faz com que a gente esteja sempre aprendendo. E quando fala em grande expoente, eu me sinto assim como se eu já soubesse tudo. Não. Mas bastante coisa eu já sei, mas algumas eu ainda vou aprender. Sou da opinião que expoente é aquela pessoa que sabe que está ocupando um ótimo patamar, porém sempre tem que aprender, né? A gente nunca sabe tudo. Então acho que enquadra muito dentro disso que tu está falando, né? Então tá bom, vou aceitar aqui a graça aqui de expoente. Mas, enfim, 10 anos de atividade, né? Agora na Cabergs, aprendi muito de saúde, acho que contribui bastante também com o crescimento do nosso plano de saúde, né? É um plano fechado, é um plano que nós não comercializamos, mas ele é um plano em que a gestão passa a ser fundamental, dada as características desse plano. E no mercado segurador, eu acho que 10 anos, a gente pode dizer que ele mudou muito, ele se aperfeiçoou muito. Novos ramos foram necessários aí, de acordo com a inovação do mercado e a forma também como a gente passou a se relacionar. Então, eu diria assim que em toda a minha trajetória de quase 38 anos de Banrisul, esses últimos 10 anos foi de um aprendizado bem intenso e carregado de emoções também. Né? Uhum. Dentro desse ponto que tu levantou agora em relação a esses 10 anos, pontos marcantes assim que a gente pode falar aqui, que vem agora assim, sem pensar, aquela que vem, que te orgulha de falar. Nossa, na saúde existem vários pontos, né? Eu acho que eu colocaria os nossos programas de prevenção e promoção à saúde, em que a gente muda a questão assistencial, passando uma transição de um plano de doença, onde eu só pago a conta, para efetivamente ser um plano de saúde. Um plano em que eu me ocupo, me preocupo e atuo na saúde das pessoas, enquanto elas ainda têm uma saúde boa, para que elas cuidem dessa saúde, e quem começa a ter algum sintoma de alguma doença, que a gente possa tratá-la de início, né? Para que a pessoa tenha uma qualidade de vida condizente com quem tem um plano de saúde. Sim. Né? E na parte de seguros, eu diria, nós começamos com poucos ramos, né? Ramo de vida, ramo de automóveis, de propriedade, né? De seguro empresarial, seguro residencial, condomínio, e passamos hoje a atuar em todos os ramos. Hoje, quem tem um iate e quiser fazer o seguro desse iate, pode nos procurar. Quem tem um drone pode nos procurar. Quem tem um avião, uma aeronave, pode nos procurar. Hoje nós realizamos qualquer tipo de seguro. Seguro viagem, né? Hoje nós trabalhamos com uma plataforma fantástica de seguro de viagem. E o nosso carro-chefe, não poderia ser diferente, é o seguro de vida.
Seguro de vida hoje é o ramo que nós somos mais fortes, onde nós temos assim a nossa sustentação toda financeira da Caberx passa pelo ramo vida, e nós hoje somos, eu acho que no mercado aqui do Sul, uma corretora bastante forte, bastante atuante no seguro de vida, mas todos os outros também. Temos uma equipe assim bastante assim preparada, né, para todos esses ramos, mas o vida é onde a gente concentra o maior número de pessoas trabalhando. Maravilha. Dentro desse ponto, a gente está falando de seguro e seguros e saúde, né? Separar um pouco esses dois universos, né? Que eles se complementam, né? O que essa vivência com esses dois caminhos te ensinou como gestão? E tu aplica hoje nessa responsabilidade junto à Caberx? Bom, acho que tu disseste bem aqui, né, que eles se complementam, eu diria que eles são quase um binômio, né? A questão toda assistencial que envolve a saúde, né, ela é um braço, assim, digamos, da proteção. E o seguro em si, ele é o outro braço que complementa, ele faz essa junção de proteção na questão de segurança, né, dando segurança na questão de futuro da pessoa ou dos seus bens. Então, acho que cuidar da saúde e cuidar do patrimônio da pessoa é a junção perfeita. Eu, quando iniciei, há 10 anos atrás, eu via assim como coisas separadas, né? Eu entrei pensando que eram atividades separadas. E, de fato, elas são até regidas por agências nacionais separadas, né? A SUSEP, a ANS, mas, na verdade, elas são muito complementares. E, ao longo dessa minha trajetória, eu via como elas se sustentam mutuamente, como elas se complementam. Então, assistência, segurança, forma assim um binômio perfeito para a proteção do indivíduo. E como descomplicar, né? O nome do nosso programa é Seguro Sem Mistério. Mas como descomplicar esse entendimento tanto de quem trabalha hoje ofertando esse tipo de proteção, de segurança, como também para aquele cliente final que lá na ponta e olha, beleza, qual é a diferença entre os dois? Qual é a principal forma de diferença entre os dois, né? A principal forma é como tu atua, né? Porque eu posso oferecer 2 apólices, digamos assim, uma para saúde e uma para seguro de vida. E ser simplesmente só um gestor dessas 2 apólices. Ou eu posso ser um gestor que atua nessas 2 apólices. Na questão de saúde, atuando, como eu falei antes, na questão de prevenção, né? Chamando esse dono da apólice para ele cuidar da sua saúde, ele ter uma atenção à sua saúde, eu educá-lo, né, com relação à sua saúde. Saber o que existe à disposição dele e que mecanismos ele pode obter para ter uma vida saudável e uma vida com maior qualidade, né? E na questão de seguros, além da assim, a proteção vida, que envolve assim, o que acontece na falta dele, eu posso atuar em termos de benefícios que ele pode ter com essa apólice de vida enquanto vivo, né? Ele não precisa ter um seguro para a sua passagem, né? O de vida e para a vida, né? O de vida e para a vida. Existe uma série de benefícios que ele tem em vida, inclusive benefícios que ligam à saúde, e a proteção do seu patrimônio, né? Porque qualquer sinistro que aconteça ou na vida dele ou no patrimônio dele, ele precisa ter uma solução rápida, à mão e com alguém que dê esse suporte para ele na hora em que ele mais precisa. Com tanta vivência de mercado assim, provavelmente já deve ter uma opinião formada em relação a isso. Mas assim, os números hoje de penetração, já que estamos falando de uma questão de proteção de vida, por exemplo, né, que a Caberx tem esse know-how tão grande, né? Ela é baixa assim, para o mercado brasileiro. Sim. O que se deve isso, já que tu tocou naquele ponto na fala, sobre educação, né? Educação financeira familiar, a educação do que eu preciso para minha vida. Na tua opinião, por que se dá tão pouca penetração em relação a isso no mercado brasileiro hoje? Olha, eu acho que não é problema de marketing, porque eu acho que as seguradoras... não é. Isso não é. As seguradoras apostam bastante assim no marketing e eu acho que isso é um ponto assim que não pode regredir. Eu acho que tem que acontecer mesmo, né? O seguro ele tem que ser melhor, ou melhor, tem que ser mais... ele tem que ser sempre lembrado. Difundido, né? Bastante difundido e lembrado e presente. Sim. Acho que ele tem que ter uma presença, né, na vida das pessoas. Mas o que leva a esse distanciamento entre a população que pensa em seguro, né, uma fatia tão pequena e quase um Pareto, né, 20-80, mas, isso, verdade. Mas e uma população que não pensa em seguro,
E eu acho que está assim numa construção mais basal, sabe? Base da família. Isso não é algo que a gente traz da nossa ancestralidade trabalhar com seguro. O famoso não é cultural, né? Não é cultural, exato. Mas quando a gente fala não é cultural, parece assim que a gente está falando de uma deficiência de cultura. Não, eu acho que é algo que não está incorporado. Exato. Né? É algo que não está incorporado. Mas a gente teve eventos que trouxeram o seguro assim para a evidência. Eventos como a pandemia, né? Mais recentemente a enchente que nós tivemos aqui no estado no ano retrasado agora, né? E eu acho que esses eventos, assim, um foi climático, o outro que foi em termos de saúde, assim. Eu espero que pare por aqui, né? Não, tá ficando muito corriqueiro isso aqui já. Por favor, que estanque isso. Mas eu acho que trouxe a evidência da necessidade de seguro. Porque na época da pandemia, a questão das pessoas ficarem em casa, algumas de perderem o emprego, toda essa questão mostrou como é interessante tu ter uma proteção, uma segurança. Somos frágeis, né? Exatamente, né? A perda de pessoas queridas, sabe? A forma como tu deixou de repente, utilizar teu carro, tu deixou de curtir tuas férias, tu passou a ter outros entendimentos de onde tu poderia fazer a alocação do teu recurso. E uma parte eu acho que ficou muito evidente nesses processos que foram dolorosos a gente conviver, eu acho que foi a alocação de recursos para seguro, para a proteção. Pensar na minha família, pensar no meu patrimônio e no que isso representa de importância e do meu direcionamento de orçamento para isso. Esse assunto me pega demais, principalmente quando adentra essa parte da educação, porque assim, eu acho, toda vez que a gente fala educação, a gente foi moldado para isso. Tem que estudar, tá? Tem que estudar. Aí tu já começa a parar assim, né? Quanto mais jovem, isso está acontecendo mais, inclusive, né? Porque todo mundo quer tudo muito rápido. Muito rápido. Né? Tu citou ali que as seguradoras, não só as seguradoras, diversos operadores do mercado estão investindo muito nessa questão de marketing para chegar, entender, funcionar. E eu vou fazer um corte aqui baseado nisso. Hoje a gente está no Pareto, como tu disse, mas qual é a tua previsão para o futuro em relação a esse movimento que a gente está tendo de velocidade, inteligências artificiais, mais produtos, cada vez mais as seguradoras, corretoras estão colocando à disposição dos seus clientes mais produtos personalizados para fácil entendimento. Qual a tua previsão daqui para a gente sair desse Pareto? Eu acho que a tendência do mercado é crescer. Né? O mercado segurador ele vai crescer. Ele vai crescer, mas acho que em ramos que ainda também serão criados, né? Ramos que serão criados. Uma das situações assim que a gente vê muito, eu acho que muito clara para mostrar esse crescimento, há 10 anos atrás, né, eu fazia minhas viagens, né, assim, a trabalho, né, eu tinha viagens frequentes de trabalho, e eu não me preocupava com seguro de viagem, né, seguro viagem. E hoje a gente carrega um telefone celular de alto valor. A gente carrega um notebook, né, de alto valor. Às vezes a gente está com informações dentro do telefone celular, informações dentro do notebook que são de maior valor ainda. E isso acaba trazendo assim a luz de que a gente precisa realmente segurar tudo isso, ter um seguro cibernético, ter um seguro para o notebook, ter um seguro para o telefone celular e, por que não, um seguro também na minha viagem, caso aconteça algum sinistro na minha viagem. Então, essas questões todas, assim, o roubo mais próximo da gente, né? Roubar isso aí, não é só o material que está indo, mas a minha forma de comunicação, é o meu trabalho que está ali dentro e que eu preciso dar continuidade nele e o quanto isso vai representar de perda se um sinistro acontecer. Né? Então, eu acho que essas questões todas, elas fazem com que a gente se preocupe com outros ramos e isso está fortalecendo o mercado segurador. Hoje eu saio com uma bicicleta na rua, na minha infância, eu saí com uma bicicleta que era, era o meu bem maior, mas era o seguinte, se me roubassem, ok, comprava. Hoje tu tem bicicletas que são quase 100 mil reais. Talvez, mais caro que carro, né? Talvez tem algumas até maior. Então, hoje é necessário fazer um seguro da tua bicicleta. Sabe? Hoje tu tem seguro responsabilidade civil, sabe? Existem hoje uma variedade de seguros que tu sente a necessidade de fazê-lo. Por isso que eu acho que o mercado segurador ele vai crescer. Talvez não nos ramos que a gente conheça mais e mais em vista, né? Vida, automóvel, que eu acho que também
nós teremos aí percentuais de crescimentos que vamos comemorar, mas eu acho que, como mercado segurador em geral, o crescimento vai ser maior do que nos ramos que a gente conhece. Dando uma pincelada dentro disso ainda, tocou um ponto muito interessante, me trouxe uma lembrança agora do final de semana. Meu filho tem 11 anos e me perguntou assim, pai, o que tu diria para uma pessoa que ficou em coma há 50 anos? Eu pensei em N respostas diferentes, assim, porque eu achei que era brincadeira. Mas ele vinha com um assunto sério. E assim, eu diria o seguinte, eu diria para ele, meu filho dizendo, eu diria para ele que a gente tem agora um dispositivo que é do tamanho de uma caixinha de fósforo daquelas antiga, que está com todas as informações do mundo na palma da tua mão, e muitas dessas pessoas usam isso para ignorar outras pessoas, mas muito mais por causa do trabalho. Então, quando a gente fala em relação a seguro, e acho que casa muito com isso que tu trouxe, Fernando, que é uma vida toda concentrada num negócio que tu não dá valor, que tu conseguiria resolver isso muito rápido, né? Numa questão de segurança. Sobre isso? Eu me dei conta dessa questão da funcionalidade, né? Nós estávamos uma vez, eu assim com a minha família, e nós fomos convidados para um casamento até que era fora do país e obviamente nós não iríamos no casamento, mas nós queríamos mandar um presente. E a lista de noivas era no outro país e a gente simplesmente assim, ó, com uma tela de vidro, a gente acessou a loja lá, escolheu o presente, fez o pagamento, realizou o pagamento, programou o horário da entrega do presente. Isso, eu vou dizer, em menos de 30 minutos, sentado na minha casa. Isso a gente fez tudo lá num outro país, uma outra língua, uma outra loja, outra realidade, e fez tudo isso assim com a ponta do dedo. Sabe? É como se fosse uma varinha, né, mágica, a ponta do dedo, que tu realizou tudo isso em menos de 30 minutos. Né? Com a tua família, toda a família escolheu o presente. Quer dizer, é algo que há pouco tempo atrás a gente não imaginaria isso. Então, imagina a pessoa em coma há 50 anos tendo essa realidade agora. Fui convidado, não vou mandar presente, não vou ter que viajar até lá. Não, uma tela de vidro resolveu, uma tela de vidro com um pouco de luz e uma conectividade, né? Sim, é o mínimo. Resolveu o problema. Sim. Deixa eu sair um pouquinho do ponto pessoal agora, entrando na questão da Carbergs, né? Já vai se encaminhando aqui para metade do nosso programa, passa rápido, né, Fernando? Nossa, muito rápido. A Carberg Seguro, ela acaba de completar 25 anos de atuação, né? 25 anos. Quando você olha para essa trajetória, quais são os marcos que tu considera que foram determinantes para que a empresa chegasse, né, com essa solidez? Então, Bruno, interessante assim, ó, eu conheci a Carberg Seguros num outro tempo de gestão, em 2010, portanto, arredondando 15 anos atrás, e nós tínhamos 5 pessoas que trabalhavam lá, né, e assim, controles que eram controles mais físicos do que realmente assim digitais, né. Passados esses 15 anos e 10 anos agora que eu estou à frente, o que a gente notou assim, nós hoje somos 20 pessoas, aumentamos, né, o nosso faturamento, aumentamos os nossos serviços, aumentamos a nossa rede assim, de contato, né, com pessoas, e os nossos controles passaram a ser mais digitais, eles passaram a ser mais trocas de arquivos, então eles se modernizaram. Mas nós nunca perdemos a nossa essência daquele atendimento pessoal. Hoje nós investimos muito nas pessoas, né, na formação das pessoas. Hoje nós temos 80% do nosso quadro com formação de corretor de seguros. Né? Nós temos algumas pessoas novas e que já está na trilha deles também fazer. Então a gente importante saber o que está fazendo, né? Importante saber, conhecer. Está qualificado. Exatamente, porque essa qualificação a gente tem que demonstrar para o nosso segurado. Sim. A gente tem que passar para as pessoas que nos procuram que nós sabemos o que estamos fazendo. Então acho que tu perguntaste assim na trajetória, então eu diria assim que desses 10 anos que eu estou lá, o investimento que nós fizemos nas pessoas para que elas conhecessem, soubessem o que elas estão fazendo, eu acho que é o ponto assim mais marcante. E isso faz com que a gente tenha um corpo assim de colaboradores qualificado e que sabe conversar sobre esses diversos ramos que nós atuamos, sabe, eu vou dizer assim, com excelência mesmo. É um orgulho muito grande, assim, enquanto gestor de uma empresa, assim, saber que as pessoas são realmente qualificadas. Maravilha. A Carbergs, ela nasceu com um propósito muito claro, né? Que é ligado a cuidado e proteção, né? Sim. Como manter essa essência viva dentro de uma empresa
que cresce, diversifica o portfólio e se moderniza, né? Ainda mais nesse cenário atual que tudo é IA, né? Tudo é IA. Existem, assim, questões que para nós são fundamentais e pertencem ao nosso propósito, que é cuidar da vida das pessoas, né? E este cuidado que a gente tem, ele é o cuidado, como eu falei antes, nessa questão assistencial, na questão da saúde e na questão também de segurança de vida e de patrimônio. Então, eu acho que quando tu entende, quando tu percebe essa vocação, né, que tu tem e assim, ó, essa responsabilidade, isso que eu queria dizer assim, essa responsabilidade que tu tem, esse chamado, né, para esse grupo de pessoas ou para quem mais queira participar desse grupo de pessoas, é que tu consegue compreender assim tudo que tu precisa fazer, tudo que tu precisa construir. E a inteligência artificial, eu sempre vi assim como ela vem para ajudar, como uma ferramenta, não como um mecanismo de substituição. Né? Então, nós não ignoramos toda a importância que ela tem, nós não deixamos de lado, nós não temos medo do que a inteligência artificial pode trazer em benefício do que a gente já faz, mas a gente quer aproveitar ela no seu melhor, mas continuar fazendo o melhor através de pessoas para pessoas. Ainda mais quando se trata do produto, do serviço seguro, todo mundo quer velocidade, né? Porém, se deu problema, quer falar com um humano, não é? Quer falar com um humano. Então exatamente. É mais ou menos por aí que a gente... E na saúde também, saúde também. Deu problema, tu quer um atendimento humano, tu quer um acolhimento. Né? E eu acho que, por mais que tu treine uma inteligência artificial na questão de acolhimento, ela nunca vai substituir o humano nessa questão de sentimento. Pelo menos com o que temos hoje de tecnologia. Sim. Talvez mais adiante eu morda a língua, né? Mas hoje, com as ferramentas que nós temos à nossa disposição, nós não substituímos esse atendimento humano. Tem que andar em paralelo, né? Em 2025, a Cabergs esteve presente nos principais eventos do setor, do agronegócio à inovação. Né? Qual a importância dessa presença ativa dentro do mercado e para o posicionamento da corretora? Olha, a gente pode iniciar assim com um ditado antigo que quem não é visto não é lembrado. Por isso não aparecemos em enterros. Muito bom, muito bom. Então eu acho assim, ó, a questão de nós participarmos de feiras de agronegócio é importante porque nós temos muitas propostas de seguro, nós temos muitas soluções de seguro para apresentar no ramo da agricultura, da pecuária, máquinas, implementos, as propriedades rurais, toda essa parte, os drones hoje, a gente pensa às vezes que drone é um brinquedo, né? É um brinquedinho de cidade, no campo, no agro, ele está quase substituindo o implemento agrícola, sabe? Quase substituindo um trator que pulveriza. Hoje, tu pulverizar por drone, tu tem um equipamento que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, claro, exceto o período que ele está recarregando, mas ele hoje funciona por coordenadas geográficas, enfim, ele é um brinquedo que se tornou uma ferramenta de trabalho. Então, na agricultura hoje, ele é um elemento muito utilizado e cada vez mais a gente faz seguros de drones aplicados à agricultura. Parte de inovação, o seguro também está ali na inovação. No próprio evento que trata da inovação, esse evento é segurado, é feita uma pólice de seguro para o evento. É obrigatório, inclusive. É obrigatório. E tu vê ali, assim, todas essas questões que tu consegue não apenas pensar em seguro, mas tu pensar também no segurado. Qual é a facilidade que ele tem de comunicação contigo? Quais as ferramentas que ele pode utilizar para melhor se beneficiar daquele seguro? Quais as necessidades que o segurado tem e que eu posso resolver com benefícios atrelados ao seguro? Hoje a gente tem seguro de automóvel, ou seguro de vida, ou seguro residencial, que tu tem chaveiro, eletricista, que conserta o teu eletrodoméstico. Então tu tem uma série assim não é mais pertencente apenas ao residencial. Tem seguro de automóvel que tem esse tipo de benefício. Esse ponto que tu trouxe, Fernando, eu acho engraçado, na verdade, né? É que a gente respira o mercado. Eu tenho 42 anos de idade, 42 anos de mercado, né? Meu pai nasceu no meio e introduzido nesse ponto. Já pegamos coisas meio por osmose. Esse ponto que tu trouxe é muito interessante, né? Porque daí eu vou trazer a culpa pra ti, que tá nos assistindo, que é da ponta aí. É difundido muito forte essa questão dessas assistências em volta de seguros, assim como esse do residencial, incluído às vezes até no carro, no próprio vida, tem essas coisas que as pessoas
utilizam, assim, de susto, Sim. Porque quando é que tu precisa de um chaveiro? na necessidade. É quando tu quebrou tua chave, tu perdeu tua chave. Só lembro do seguro na necessidade. Tu precisa entrar em casa. Eu lembro assim, na minha infância, eu lembro uma frase que a minha mãe dizia assim: poxa, justo agora que eu vou cozinhar, faltou o gás. Aham. Né? No tempo Sim. do botijão de gás. Sim, sim. Né? Bom, faltou. Claro, ela só ia perceber a necessidade de que faltou o gás, porque ela ia utilizar o gás. Então, o que tu precisa? Poxa, ou tu tem um bujão reserva, ou tu vai ter que ir atrás. Então, naquela época, tinha um bujão reserva. Uhum. Né? E o benefício de um chaveiro numa apólice de seguro é porque tu quebrou a chave, tu precisa entrar em casa, tu nunca tá assim com um tempo livre sobrando, dizer assim, tá bom, vou agora no parque, depois eu corro atrás de um chaveiro. Não, tu precisa de chaveiro naquela hora. E se tu tem isso atrelado a uma apólice de seguro como um benefício, tu já corre ali no aplicativo da tua seguradora, né? Ali tu já tem o número da pessoa que tu liga, ele já te responde, ele já te manda a localização do deslocamento dele vindo te assistir. Quer dizer, hoje tu tem esse serviço também na palma da mão e oferecido por alguém que pensou na tua segurança. Aí, vivendo nesse mundo de velocidade, esses são os pontos da velocidade, mas eu preciso saber disso antes, né? Preciso me informar daquilo que eu estou contratando. Claro. E principalmente ir atrás desses serviços, entender como eles funcionam. É a regra do jogo da vida, tem que saber. Então, tu falaste, por exemplo, assim, da nossa participação, né, nesses eventos. Então, essas questões todas de inovação, eu acho que a gente precisa, por duas razões. Saber o que está acontecendo no mercado de necessidades, né, o que hoje o indivíduo, com a sua vida corrida, com toda essa questão toda essa questão mais tecnológica que ele tem à sua disposição, o que a gente pode oferecer para ele? Né? E também o que a gente precisa se atualizar como empresa, como negócio, como processos internos, para que tu possa demonstrar essa agilidade, essa eficiência e principalmente essa proximidade no relacionamento, que é o que eu acho que distingue uma empresa da outra. Falando em proximidade de relacionamento, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos trazer para frente e para trás. Tu citou ali um brinquedo caro, né? Uhum. Que é a questão dos drones, esse tipo de pulverização, ou até mesmo aqueles que medem uma parte do campo, né? Vou pegar especificamente do campo. Como é que ele faz para proteger isso? E se ele não proteger, qual é o dano que ele vai ter em relação a isso, né? Vamos fazer aqui um comercial agora para a corretora. Então, a gente vê assim, tu tem o teu carro, né? O teu carro tem lá o valor do teu carro. E a gente via assim, o dono da propriedade rural, às vezes ele tinha um carro de luxo, um carro que custava um valor considerável, segurado, né? Ele tinha toda a proteção que o seguro de automóvel previa para aquele veículo de luxo dele. E às vezes ele tinha um trator que custava 6 vezes mais que o carro dele. E não parecia. E não parecia. Utilizava ali, né, no dia a dia, mas de uma forma mais bruta do que o carro que ele mantinha muito bem cuidado. E aquele veículo, às vezes, muitas vezes não estava segurado. Né? E um sinistro nesse veículo seria catastrófico naquela situação, né? Naquela situação, principalmente de necessidade. Um drone hoje, ele é mais barato do que um implemento dessa natureza, né? Assim, tipo um grande trator, alguma coisa assim. Mas ele é igualmente caro a um automóvel de luxo. Né? A gente tem uma faixa de preços, assim, varia, mas eles nunca baixam de um preço de um carro. Sim. Esses que trabalham, né, não são feitos para brincar. Eles não são feitos para brincar, eles realmente, assim, eles trabalham. E como eu disse, exceto o período que ele está recarregando as suas baterias, quando ele não está recarregando, ele está trabalhando, ele está operando. Tu pode ter um operador nele full time, como um implemento agrícola, mas tu pode ter uma programação e ele trabalha um período sem essa pessoa estar fazendo a operação dele. Sim. Ele trabalha de forma autônoma. E esse equipamento, ele é caro, ele não é só um brinquedo, ele é um instrumento de trabalho. E tu precisa garantir que qualquer sinistro que aconteça, imagina, e um sinistro, às vezes a gente não pensa, mas pode ser um pássaro se chocando com ele, pode ser um vento fora de hora. Um vento fora de hora, um galho de árvore que daqui a pouco voou e bateu nele enquanto ele estava carregando, enfim. Orbitando. Então existem assim os sinistros que podem acontecer e que tu não imagina. Então a cobertura ela tem que ser prevista para todos esses tipos de possíveis sinistros. Esse ponto que tu trouxe agora
que tu não imagina, né? Obviamente, como eu falei, eu tenho muito tempo de mercado, mas conhecer mais a parte agrícola de um tempo para cá. Roubo de trator. Vai andar com o trator aonde, cara? Eles roubam. Roubam. Eles roubam. Eles desmontam, eles levam as peças, porque às vezes um trator inteiro, ele tem um valor e as peças dele têm um valor maior do que o trator por inteiro. Então é mais fácil tu roubar, desmontar e... Não tô dando receita. Não tô dando receita. Isso aqui é pra você se precaver, não pra... Mas existe, então imagina assim, as pessoas roubar um trator. Ninguém vai sair andando com um trator roubado naquela velocidade de trator. Não, mas sair, desmontar isso é muito fácil. Sim. Né? Como daqui a pouco a gente vai ver essa situação acontecendo com os drones, conforme tu tiver um número maior de drones, conforme tu tiver mais sinistros de drones. Mais popularizado, né? Mais popularizado, tu vai ver situações novas acontecendo e que levam a sinistros que hoje tu não imagina com esse tipo de equipamento. Falando um pouco ainda dentro desse processo de popularizar, né, junto com a tecnologia, um dos acontecimentos recentes da Cabergs foi o lançamento do novo site, né? Qual foi a estratégia visada nisso para esse movimento que representasse dentro da empresa essa estratégia nova, esse movimento novo de um novo site? Eu acho que é muito fácil a gente explicar isso pelo seguinte. Quando veio a questão toda de internet e de sites, né, dos www, a gente tinha um esquema mais assim de informação, né? Tu tinha um site que dava informações, mais institucional. Ele era consultivo. Eu costumo dizer assim, ele era mais consultivo. Institucional, sim, mas muito mais de consulta, informação, era um consumo muito mais assim para te conhecer, aprender, do que basicamente interagir. Ele é mais estático do que transacional. Exatamente. E agora a nossa mudança toda foi para termos um site ou um portal que seja transacional. Um canal. Um canal não só de vendas, mas um canal também de informação, mas que ele consiga interagir com esse canal, que ele consiga fazer consulta de preços, que ele consiga conhecer melhor um ramo, né, de algum seguro. A exemplo do que a gente tem nos aplicativos. Hoje os aplicativos eles já nasceram com essa ideia de transação, né? De tu poder estabelecer alguma conexão e ter resultado naquilo ali. Então o nosso site ele foi quase uma resposta ao aplicativo. Sim. Que ele também seja uma ferramenta onde a pessoa consiga transacionar, onde ela consiga se auto-atender e principalmente onde ela consiga encontrar soluções para as suas necessidades. A gente está falando do modelo híbrido, né? Tu já comentou aqui em relação à qualificação que tu dá a todos os que pertencem à Cabergs nesse modelo. O canal site, ele acaba também tendo esse modelo híbrido, tendo lá as informações com esse atendimento de pessoas? Sim. Como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Porque o site, ele não é algo assim que ele está funcionando na prateleira e tipo assim, só um autoatendimento. Não, na verdade existem pessoas por trás que ficam acompanhando o que está acontecendo no site. Então, se alguém tem alguma necessidade que não foi atendida pelo site ou que não foi, talvez, não esgotou a curiosidade daquela pessoa, naquele momento ela pode fazer pelo site uma chamada para buscar informações sobre aquilo. Ela coloca ali a sua dúvida, a sua necessidade, a sua... enfim, o que ela precisa conhecer melhor, aprender melhor ou buscar de mais informação para que a gente possa responder. Então, a gente tem pessoas por trás do site que fazem a administração, né, de todas as transações que vão acontecendo ali. Agora vamos ver como é que está esse domínio sobre todos os produtos da Cabergs, né? A gente está falando muito sobre o site, onde tu encontra todas essas informações, mas tu falou no início do programa sobre a diversificação, sai um pouco da questão do seguro de vida, mas todos os seguros, a gente falou bastante aqui sobre agro também. Elenca para nós aqui os melhores ou os mais procurados dentro do site ou dos canais da própria Cabergs hoje. Bom, momento de venda, tá? Momento de venda. Hoje nós temos, eu diria assim, a gente divide em seguros que são tu consegue te auto-atender, né? Por exemplo, um seguro viagem. Né? O seguro viagem eu posso te dizer assim que é o nosso melhor exemplo. Por exemplo, tu entra
na página da Cabergs, procurando um seguro viagem, tu coloca ali poucas informações e ele te abre no mínimo 3 opções de escolha de seguro viagem, onde tu consegue ver assim, bom, eu vou fazer uma viagem para a Europa e eu vou fazer uma viagem assim padrão dessas de conhecer pontos turísticos, né, conhecer lugares, mas vai ser assim, hotel, ponto turístico, restaurante e tudo mais. Eu tenho até um orçamento para esse tipo de viagem. Bom, eu vou esquiar, eu vou fazer algum esporte radical, eu vou para uma área assim de montanhas, eu vou para uma área onde eu tenha um risco maior associado ao meu tipo de viagem. Né? Eu tenho que me preocupar com isso. E eu tenho que ter cobertura para esse tipo de risco que eu estou disposto a correr, Sim. por conhecer, né? Então, eu tenho um seguro que ele vai me mostrar um outro orçamento cobrindo essa parte. Né? Bom, eu tenho algumas necessidades especiais que eu preciso ter cobertura para doenças especiais. Né? Eu preciso realizar... eu tenho algum tipo de doença que talvez eu precise realizar algum procedimento. Então, eu tenho que ter toda a parte médica e hospitalar melhor preparada para receber este passageiro, essa viagem. Então, eu tenho lá no orçamento. Eu tenho isso de forma modular, eu posso escolher que eu quero. O pacote de seguro. Né? Isso aí te dá um orçamento bem próximo. Isso cai muito dentro daquilo que a gente está falando, né? Muitas das vezes, vou viajar, tô mais preocupado com a viagem, mas não com os precalços que podem ter nessa viagem. Exatamente. Médico, precisar um atendimento... Somos frágeis, né? Como a gente falou anteriormente. Dentro do seguro viagem, isso engloba muito. E também a gente não... Como foi falado do seguro residencial lá, só procura a chave quando precisa. Ou da senhora sua mãe, sabe? Com essa sabedoria de... Só lembro do gasto quando ele termina. O seguro viagem, ele passa por isso também, né? Muitas das vezes tu nem sabe o que tem lá dentro. Ou que tu pode ter e não botou. Exato. Seguro de vida, né? Tu faz um seguro de vida hoje, tu tem... vamos dizer assim, modelagens diferentes. Eu posso ser um pai de família com filhos menor de 10 anos, eu vou ter uma necessidade de garantir que esses meus filhos façam a faculdade com Sim. um tipo de assistência na minha falta. Né? Bom, eu sou um pai de família com meus filhos já todos formados, eu já não tenho algumas necessidades que eu tinha antes, eu vou ter uma outra modelagem de seguro de vida. Né? Eu vou talvez me preocupar com um auxílio funeral que tenha mais pessoas da minha família. Novamente, só sabe disso quando o gás acaba. Quando o gás acaba é que isso fica importante. Então, eu consigo modular isso hoje de uma forma muito tranquila, amigável na internet. Bom, eu quero esse tipo de benefício. Não, eu não quero esse tipo de benefício. Eu quero um capital até este valor, porque este valor vai atender a minha família na minha falta. Né? Bom, eu tenho uma esposa que trabalha, eu tenho uma esposa que não trabalha, né? Tudo isso tu consegue. Então, o seguro de vida ele ficou prático, ele ficou modulável. Sim. Né? Então... Eu costumo dizer ainda, né, corretor, você que está me ouvindo, se não está usando, aqui na Cabergs você que usa, em um ano tu pode ser um cara solteiro, ter uma necessidade, em um ano tu pode conhecer alguém, casar com esse alguém e ter filho. Exatamente. Muda, não vou dizer 360 para não voltar para o mesmo lugar, mas os 290 muda. Exatamente. Tu também começa a te preocupar com um plano de capitalização, com a tua previdência privada, né? Então, isso tudo, conforme a tua estrutura familiar, tu tem uma necessidade. E isso é constantemente revisto. Como tu disseste, muda de um ano para o outro. Sim. Fernando, a gente está encaminhando aqui já para os nossos 45 minutos de programa que a gente tinha comentado, né? Eu falei, vou passar um pouquinho, né? Até a gente já está se encaminhando para o nosso final. Mas, assim, antes da gente ir para esse caminho, olhando agora para 2026, tá? E para o além. Já que a gente falou sobre previsão dos mercados seguros de vida, principalmente naquele pareto que a gente tem que desmontar, quais são as principais prioridades estratégicas da Cabergs? Olha, nós temos assim, posso falar daí da saúde e da seguros. Pode dividir, o tempo é teu. Porque a saúde, ela tem um mercado assim hoje que assusta um pouco. Né? A evolução na saúde, ela é tão grande, ela é tão assim evidente quanto aos preços que são atrelados a essa evolução, né? E isso compromete às vezes a sustentabilidade de um plano, ela compromete o futuro, né? De uma operadora de plano de saúde como é a Cabergs. Então o que a gente precisa fazer? As projeções todas que nós trabalhamos são em cima de 10 anos para que a gente possa colocar todas essas possíveis alterações
que vão existir no mercado, né, para um momento hoje, para que isso não tenha... que tu não tenha surpresas, né? Então a gente trabalha sempre assim, com 10 anos nessa questão de projeções. Vou te incomodar antes de tu ir para os seguros. Quando tu fala nessa questão de evolução do mercado saúde, né? Tanto na questão de novos produtos, novos preços, como também posso dizer assim, a precarização lá fora? A precarização hoje da saúde, como ela está hoje, se não tiver algo para ti hoje, tá ferrado, né? Olha... Saúde, seguro. Seguro. Mesma ideia de seguro. Mesma ideia de seguro. Mas assim, ó, eu vou dizer, hoje tu encontra um nível bom assim de saúde, tanto a privada, e eu sou um defensor da saúde pública também. Eu acho que a saúde pública, ela é muito boa. Tá? E não estou falando isso para que as pessoas não tenham saúde privada. Muito pelo contrário, contrate isso. Exatamente. A saúde privada. Eu só estou dizendo que a saúde pública hoje também ela é boa. O que existe é a quantidade de pessoas que demandam pela saúde pública e a quantidade de pessoas que demandam pela saúde. Então é oferta e procura. Isso é uma relação de mercado. Então tu tem uma espera maior na pública, mas não significa que o medicamento é diferente da pública para a privada. A minha pergunta, meu questionamento, minha provocação foi em relação a esse tipo de atendimento. O acesso. O acesso é que é diferente, né? Mas a saúde, eu diria assim que ela é muito próxima, né? Mas o acesso é que determina eu ter um plano de saúde privado ou eu depender apenas do público, né? Então a gente vê todo esse movimento de inovação, esse movimento de inteligência artificial e nós estamos atentos a isso para que a gente possa trazer isso para o nosso convívio, para a nossa gestão, para que a gente consiga não apenas acompanhar a evolução, mas trazer os benefícios que ela oferece para dentro da gestão. Né? No seguro, eu acho que ela vem assim de uma forma muito complementar. Né? Trazendo assim, eu posso ter hoje não apenas um seguro de vida, mas benefícios dentro desse seguro de vida que ele pode, assim, no momento de sinistro em que eu vou precisar de mais dinheiro, seja com a saúde pública ou com a saúde privada, eu tenho benefícios que vão me auxiliar. Como? Ter o prêmio em vida, resgatar o prêmio em vida para que eu possa tratar da minha saúde. Das doenças graves. Das doenças graves. Então, isso assim, ó, o seguro, ele passa a ser uma ferramenta tão importante quanto o plano de saúde. Sabe? Benefício como de medicamentos caros, né? Acesso, ele passa a ser o seguro de vida, ele passa a ser também um canal de acesso à saúde. Através do quê? Do prêmio que tu pode receber em vida, através dos benefícios que esse seguro traz. Tranquilo, muito bom. A gente tem um quadro aqui, assim, caminhando para o nosso final, novamente, segundo aviso, o nosso quadro final que a gente chama de perguntas rápidas, né? De frente com a liderança. Pode responder com uma palavra, o que vier na tua cabeça, até dissertar sobre, se for o caso, né? Mais seguro para ti, Fernando, o que é? Sim, em uma palavra que veio à cabeça é proteção. É proteção e é conforto. Sim. Inovação no mercado de seguros. Inovação. Acho que é relacionamento, sabe? Relacionamento. Tecnologia sem pessoas é? É frio. 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 Liderar. Liderar é... Nossa, liderar é uma responsabilidade muito grande, né? E é tu saber assim que tu não tem apenas a empresa, né, na qual tu é responsável, mas as pessoas que ali trabalham, tu tem uma responsabilidade muito grande e eu acho que é muito bom, sabe, tu saber assim que tu estás ali, que tu tem condições de ter essa posição de liderança, mas ele é um cargo com bastante responsabilidade. Acho que casa muito com o que eu vou perguntar agora. Qual é o maior ativo da Cabergs hoje? Eu diria que é o respeito. Respeito que ela tem com os seus colaboradores, o respeito que ela tem com os seus beneficiários, com os seus patrocinadores, o respeito que tem com todo mundo que a gente se relaciona. Esse é o nosso, acho que, principal ativo e é isso que eu defendo fortemente lá dentro. Acho que o respeito faz umas grandes partes importantes de qualquer coisa, né? Fernando, olhando para aquela câmera ali, né? Estamos chegando no nosso final. Manda um recado para quem não é cliente da Cabergs, que deve ser cliente da Cabergs, e por que deve ser cliente da Cabergs?
Olha, eu acho que se você visitar o nosso site, se você conhecer a Cabergs, já traz assim um pouco do que a gente gostaria de oferecer, do que a gente oferece, né, e do que nós gostaríamos de apresentar. Então, a Cabergs hoje é uma empresa sólida, uma empresa forte, é uma empresa que trabalha com excelentes players do mercado segurador, e nós temos, assim, a solução de cobertura para qualquer tipo de necessidade que você precisar. Muito bom, Fernando, muito bom, muito bom. Fernando, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela essa conversa, principalmente para a gente... nós, do JRS, já conhecemos bastante essa história da Cabergs, mas é sempre muito bom colocar isso no ar, evidenciar, né, quem faz o mercado funcionar e de forma verdadeira, e que aproxima também, equilibrando, né, como tu trouxe aqui para nós nessa uma hora, a inovação junto com o cuidado com as pessoas, né? Então, muito obrigado pela tua presença. E para você que gostou desse episódio, eu peço que siga, né, o @jrs.digital no Instagram ou pelo portal jrsportal.com.br. Fernando, quer deixar aqui os caminhos para me encontrar a Cabergs também? Claro. Bruno, em primeiro lugar, queria agradecer muito a JRS, né, que tem se mostrado assim, um parceiro excelente na forma como a gente também se apresenta ao mercado. Então, obrigado pela JRS. Obrigado tu também. Obrigado pelo convite por ser o primeiro podcast aqui em 2026, né? Então, uma honra muito grande. Nós somos uma empresa, estamos em todas as redes sociais, como Cabergs Seguros, né? @Cabergs Seguros na Instagram, no LinkedIn. Vou deixar aqui na descrição, vou pedir pro pessoal deixar na descrição, que também fica mais fácil esses links. Siga nosso canal do YouTube, né? jrs.digital. E aqui fica o meu muito obrigado por assistir esse programa e até uma próxima.